Lindinhos, toda a evolução das plantas ela foi resultado de um processo que tornou os vegetais cada vez mais adaptados a viver em ambiente terrestre. Nas aulas de origem da vida, a gente explicou que todos os seres vivos surgem em ambiente aquático e, a partir de então, eles passam a colonizar um ambiente terrestre. Daí, a evolução das plantas vai tornando as plantas cada vez mais bem adaptadas a esse tipo de ambiente terrestre. Para poder falar da evolução delas, a gente começa falando sobre as algas. Eu sei, algas não são plantas, algas estão no reino protista. Mas, de novo, devido àquelas relações evolutivas próximas, especialmente das algas verdes, das clorofícias, as algas vão entrar aqui na nossa conversa. Gente, algas são aquáticas, né? O que facilita um bocado a vida delas. Algas, moçada, elas são avasculares. Se elas fossem terrestres, elas teriam que ser pequenas, mas como elas são aquáticas, elas podem absorver água em todo o corpo delas e distribuir água na espessura, então elas podem até ser bem grandinhas. Elas, gente, são talófitas, no sentido de que elas não apresentam órgãos, como raiz, caule e folha. Elas, moçada, vão ser criptógamas, apresentam estruturas reprodutoras não evidentes, Não tem nada semelhante a flor, fruto ou coisas do gênero. E elas, moçada, não são embriófitas. E por esse motivo, elas não são consideradas plantas, Para ser planta de verdade, tem que ter embrião maciço de nutrição macrotrófica. Gente, você viver dentro d'água tem uma série de vantagens. Por isso que a vida surge em ambientes aquáticos. Porque é inevitável que quando você vive dentro d'água, existem vários aspectos positivos para você viver em ambiente aquático. Vantagem número 1 de você viver no ambiente aquático é abundância de água. Tudo bem, comentário extremamente idiota. Mas, gente, a água é o principal componente em todos os seres vivos, Principal componente lá da célula, principal componente dos seres vivos é água. E você viver num ambiente cheio de água facilita para você duas coisas, Obter água e repor água perdida. Então você consegue absorver água, se você perder, você repõe água com facilidade. O óbvio, considerando lá que entre 75% e 85% de uma célula é água. Daí, abundância de água. Tem outras coisas bacanas em relação ao ambiente aquático. A água, ela apresenta um alto calor específico, o que quer dizer que ela vai variar pouco de temperatura, o que quer dizer que quem vive lá dentro d'água vai ter, gente, estabilidade térmica. Outra coisa, Das aulas de física, empuxo, Você tem moçada lá que o empuxo ajuda você a se sustentar. Então, nesse caso, existe lá uma sustentação natural que as algas têm, graças exatamente ao fenômeno do empuxo, Dentro da água as coisas tendem a boiar, a flutuar, Já ajuda lá a vida das algas, para elas ficarem lá na superfície da água, pegando sol, pegando luz e fazendo fotossíntese. Entretanto, fofinhos, nem tudo são flores. Existem algumas desvantagens em relação ao ambiente aquático. Ora, a gente tem pessoas que algas são autótrofas fotossintetizantes, e a gente lembra para vocês da equação da fotossíntese, CO2 mais água, na presença de luz, na presença de clorofila, dando lá glicose e liberando oxigênio como subproduto, Isso aqui é a fotossíntese. O que quer dizer? Que para você fazer fotossíntese, você precisa de água. Bom, no ambiente aquático, só o que tem, moçada, é água. Você precisa de CO2. Semelhante dissolve semelhante, Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Água é polar e CO2, ele é apolar. Oxigênio, ele é apolar. O que quer dizer? Que você vai ter poucos gases dissolvidos dentro d'água. CO2, O2, eles não vão ser solúveis em água. Então tem lá uma pequena solubilidade, uma pequeníssima solubilidade. Então tem bem pouquinho O2 e CO2. O que quer dizer? Que para fazer fotossíntese e para respirar, acaba ficando meio complicado. Você pega, por exemplo, gente, clorofila, ela é verde devido a um elemento mineral. Será que alguém lembra qual é esse elemento mineral que deixa a clorofila verde? Magnésio, Cara, a planta precisa de magnésio,
de cálcio, de nitrogênio, de potássio, de fósforo, de uma série de sais minerais. E, gente, dentro dos oceanos, particularmente, eu tenho muito NaCl. Eu tenho muito cloreto de sódio, eu tenho muito sal, por isso que o mar é salgado. Mas, gente, outros sais, você não tem muito, não. Então, você vai ter poucos sais dissolvidos, no sentido, por exemplo, de sais importantes, à base de nitrogênio, nitratos, fosfatos, né, material de potássio, e aí vai, né, o que acaba sendo um problema também lá para as algas. Você tem ainda, gente, outro lance, né? A luz, ela não penetra muito bem na água. Se você está na superfície da água, beleza, você pega a luz que é uma beleza. Mas se você está em regiões mais profundas, você já não vai pegar a luz muito bem. O que quer dizer? Que você vai ter pouca luz quando você trabalha lá com grandes profundidades, né? Isso aí acaba gerando um problema, porque as algas, vivendo em ambiente aquático, têm que lidar com pouco oxigênio e CO2, poucos sais, pouca luz, e o resultado, que as algas preferem ficar nas regiões mais rasas. Por que elas preferem ficar nas regiões mais rasas? Para exatamente poderem pegar mais luz. Mas, gente, se todo mundo quiser ficar na região mais rasa, vai chegar uma hora que vai ficar super lotado a região mais rasa. Você tem, por exemplo, lá a superfície do oceano, todo mundo quer ficar aqui. A briga, gente, para poder ficar nessa área, vai ser feia. E o resultado é que vai acabar ficando alga por cima de alga, e as algas que estão aqui em cima vão atrapalhar a vida das algas que estão aqui embaixo. Outro problema, você vai ter poucos sais minerais. E o resultado, moçada, que as algas, então, elas não preferem ficar no meio do oceano. Elas preferem ficar mais próximo do litoral. Por que elas preferem ficar mais próximo do litoral? Era uma vez a costa da praia, era uma vez um rio. Aqui o continente, aqui o mar e aqui um rio, eu estou vendo de cima. E, gente, o rio, ele vai recebendo uma série de elementos minerais do solo ao redor. Toda vez que chove, né, a chuva vai levando lá a água do solo para dentro da água do rio, né? E quando você vai pegar esse solo, vai pegar sais minerais. Então você vai pegar uma série de sais minerais. Posso argumentar que a chuva lava o solo, pega os sais minerais e joga no rio, e o rio então automaticamente joga esses sais minerais para as regiões próximas do continente. É por isso que tem muito mais alga próxima ao litoral do que no meio do oceano. No meiozão do oceano, está longe da foz do rio, então você vai ter poucos sais minerais. Quando você se aproxima do continente, quando você se aproxima da beira da praia, próximo aos rios principalmente, você vai ter uma quantidade maior de sais minerais aqui na brincadeira. Notem que viver no litoral já me traz duas vantagens. Número 1, no litoral eu tenho águas rasas. Como no litoral eu tenho águas rasas, né, no raso a luz entra melhor. No fundo, a luz não vai chegar. Então, eu tenho águas rasas no litoral e eu tenho, moçada, lá maior quantidade de sais minerais na região litorânea. Então, o sonho de consumo das algas era sempre viver próximo ao litoral, próximo às praias. Elas não querem viver no meio lá do oceano. Não. Próximo do continente. É mais legal, você vai ter águas mais rasas, mais luz, você vai ter mais sais minerais. E tem outra coisa. Uma vez, moçada, que você tem lá o movimento das ondas, uma vez você tem lá o movimento das marés, toda vez, moçada, que você tem lá as ondas, acaba forçando a solubilidade, por exemplo, lá do oxigênio. O oxigênio, moçada, lá vai acabar entrando aí na brincadeira. O que quer dizer, pessoas, nesse caso, que a gente acaba tendo mais CO2, a gente acaba tendo mais oxigênio, ou seja, morar no litoral acaba sendo bem interessante. Só que tem um problema. Se todo mundo quer morar no litoral, se todas as algas querem morar no litoral para conseguirem mais luz, mais sais e maior quantidade de gases, volto a dizer, o movimento das ondas, né? Tá lá, por exemplo, o mar, aí aqui eu tenho oxigênio, lá vem uma onda. Quando a onda vai lá e cai, ela força um pouco do oxigênio a entrar. Nessa brincadeira, pessoas, você vai ter maior quantidade de oxigênio, de CO2 e aí vai. Mas como eu estou comentando, se todo mundo quer morar no litoral, a briga por morar no litoral começa a ser, moçada, muito feia, né? As algas lá se engalfinhando, se pegando para ver quem consegue morar no litoral. Morar no litoral tem uns problemas, né? Porque devido lá ao movimento das ondas, a alga ela pode ser arrancada do lugar dela e jogada na terra
desidratar e morrer. Devido lá ao movimento das ondas, né, você pode ter, por exemplo, que a alga pode ser arrancada e levada para o meio do oceano, onde já não tem tantos sais minerais. De maneira que aquela alga que aprender a se fixar na pedra para aguentar a onda, não adianta, a onda não vai me arrancar. Eu estou fixa, passa a ter vantagem. Mesmo você se segurando pra caralho na pedra, tem um problema. Se vier uma onda muito lá forte, a onda pode arrancar você e jogar a moçada na praia, jogar você fora da água, onde você vai acabar desidratando e morrendo. Ainda tem outro problema, que é a variação das marés. Quem mora no litoral, quem mora na praia, está sujeito a pegar uma maré baixa? Ora, moçada, você é uma alguinha, tá aqui o nível do mar, aí você tá aqui de boas, né, grudada lá numa pedrinha. Poxa, mas quando a maré baixar, agora você está exposta ao ar. Da maneira que algas que se fixam melhor têm vantagem e algas que toleram uma determinada quantidade de seca, que toleram uma determinada quantidade de tempo fora d'água, passa a ter vantagem, né? Então, por exemplo, eu consigo ficar bem pertinho da praia e a maré secou? Quanto tempo dura a maré seca? Algumas horas. Eu aguento essa quantidade de tempo, né, sem desidratar e morrer. Daqui a pouco a maré sobe de novo, nível do mar, e eu me hidrato outra vez. De modo que as algas, elas foram se aproximando cada vez mais do ambiente terrestre. Elas foram se aproximando, né, cada vez mais do litoral, das praias e do ambiente terrestre. Porque, moçada, o ambiente terrestre, ele tem as suas vantagens. Se, moçada, existem organismos em ambiente terrestre, deve ser porque tem alguma coisa legal, né? Se você só tivesse problemas em relação ao ambiente terrestre, até hoje todo mundo ainda vivia na água. Se você, entretanto, saiu da água e vive hoje em terra, deve ser porque tem algumas coisas legais. Dentro da água, moçada, você tem poucos gases dissolvidos. Em ambiente terrestre, moçada, você vai ter muitos gases na atmosfera. Pô, tu vai ter O2 pra caramba. Tu vai ter CO2 pra caramba. Vantagem número 1. Dentro d'água, poucos sais. Estava comentando que nas regiões litorâneas tem uma quantidade maior de sais minerais, porque os rios lavam o solo, e no que os rios lavam o solo, os nutrientes minerais caem no rio, vão para o mar e fica ali no litoral, próximo à foz do rio. Ora, que tal você morar exatamente no solo, onde você tem mais sais minerais? Onde você, nesse caso, vai ter lá sais minerais pra caramba pra você. Dentro da água, você tem pouca luz, né? Na superfície da água, até que tá beleza. Mas quando você vai um pouco mais no fundo, já não tem luz. Gente, em ambiente terrestre, não importa a altitude que você esteja, se você está ao nível do mar, no alto de uma montanha, tu vai pegar luz. Então você vai ter muito mais luz. Gente, para organismos fotossintetizantes, viver no ambiente terrestre é massa. Daí, pessoas, tem uma vantagem extra, né? Imagine que as algas estão se multiplicando, estão se proliferando, e todo mundo quer morar no litoral. Todo mundo quer morar ali perto da praia. Chegou lá que está super lotado, né? A competição por gases, sais, por luz, vai ser feia. A primeira criatura que saiu da água e chegou no ambiente terrestre deve ter pensado assim: caralho, que massa, eu tenho esse continente todo pra mim, eu não preciso brigar com ninguém. Eu tava ali no meio da água, né, brigando por um pouquinho de oxigênio, um pouquinho de CO2, um pouquinho lá de potássio, né, um pouquinho lá de luz, e agora eu tenho tudo isso só pra mim? Ou seja, você agora vai ter, para as primeiras criaturas terrestres, outra vantagem da porra: não tem mais competição. Tudo isso agora é só seu. Claro que depois de muito tempo, né, o ambiente terrestre ficou também bem lotado e a competição começou a existir. Mas nesse primeiro momento, ora, moçada, não tem competição não. É tudo só seu. Você que foi o primeiro cara, o pioneiro a se arriscar fora d'água, você tem essas vantagens. Entretanto, novos problemas aparecem na sua vida. Enquanto você estava dentro d'água, você tinha água pra caramba. Aqui no ambiente terrestre, pois é, né, moçada? Você já não vai ter tanta água. E ainda tem outro problema. Além de você conseguir água, você tem que segurar a água dentro de você. Existe o risco de você ressecar, existe o risco de você desidratar até a morte. Você tem, moçada, lá dentro da água, estabilidade térmica, né? A água tem um alto calor específico, a temperatura da água não varia muito, mas a partir do momento que você vai para o ambiente terrestre, dependendo da região, a amplitude térmica diária,
A variação de temperatura do dia para a noite é muito grande, né? Tem lugares, por exemplo, lá, de dia 30 graus, de noite cai para 10, né? Ou seja, você já vai ter uma variação térmica maior. Isso quer dizer que você agora vai ter que aprender a se adaptar a essa variação térmica. Você tem, moçada, lá que dentro d'água, a água te sustenta. Em empuxo, né? A água sustenta seu peso. Fora da água, moçada, agora você vai ter que se virar para conseguir se sustentar sozinho, aqui nesse caso. O que quer dizer que toda a evolução das plantas no sentido de habitar um ambiente terrestre, exatamente para poder lidar com esses problemas que o ambiente terrestre tem. Daí, quem seriam adaptações que as plantas têm que ter para poder conseguir sobreviver no ambiente terrestre? Volto a dizer que isso aqui vai sendo aos pouquinhos, né? Primeiro as algas, elas vão se aproximando do litoral, e do litoral, né, onde eu tenho lá um pouquinho mais de gases, de sais, de luz, ela então passa para o ambiente terrestre, onde você tem grandes quantidades disso. Eis os problemas. Vamos atrás da solução. Problema número 1 do ambiente terrestre, falta de água. Solução, alguma coisa para absorver água. Estruturas como, por exemplo, rizoides, estruturas como, por exemplo, raízes, para poder exatamente absorver água. Opa, ainda tem outra vantagem, né? Raízes rizoides, questão de fixação. Quando você encontra um lugar bacana, onde nesse lugar bacana tem bastante água, tem bastante luz, você não vai querer que ninguém arranque você de lá. Então você quer estruturas de fixação para conseguir ficar grudado nessa estrutura. Essa tendência já acontece lá nas algas, né? As algas, para não serem arrancadas do lugar pela força das ondas, né, pelo movimento das marés, ela já tem que se segurar no litoral. Então daí para você evoluir para se segurar no ambiente terrestre, tranquilex, né, bem tranquilo aqui nesse caso. A gente lembra que além de você ter que compensar a escassez de água, você tem que compensar o risco de desidratação. Duas coisas foram cruciais para você evitar a desidratação. Número 1, vasos condutores de seiva. O que é que os vasos condutores de seiva têm a ver com evitar a desidratação? Era uma vez a planta quer ser grande, né? Quanto mais alta ela for, mais perto do sol, melhor a fotossíntese dela. Então ela quer ser sempre o maior possível. Sendo, gente, que você tem o seguinte, né? Você tem lá que a água está sendo absorvida a partir do solo, né? Está aqui o solo, está aqui o ar, e aí você está aqui absorvendo a água. Quem está debaixo do solo tem água à vontade, mas quem está fora, a água vai tendo que passar de célula em célula, de célula em célula, se você não tem vasos condutores, e o transporte de água, ele acaba sendo lento. Qual é o problema? O problema é que aqui nessas células de cima, a gente está evaporando. Está lá a evaporação acontecendo, vapor de água saindo. Isso quer dizer que o transporte de água, ele fica mais lento do que, moçada, a perda de água na evaporação. Particularmente em plantas avasculares, em plantas que não têm vasos condutores de seiva, elas perdem água mais fácil do que elas repõem a água. A capacidade de transportar água lá para cima é menor do que a capacidade de você perder água através de evaporação. A partir do momento que você inventa vasos condutores de seiva, moçada, agora a parada é diferente, né? Enquanto você trabalha sem vasos, por difusão célula a célula, um processo lento e ineficaz, que eu comparei com subir uma escada, agora que você tem vasos condutores de seiva, você tem um elevador, né? Quer dizer, gente, que a água sobe rápido pra caramba, ou seja, o transporte de água lá para cima, ele consegue ser maior do que a evaporação. O fornecimento de água, mesmo para células mais altas de uma planta, consegue ser mais veloz do que as perdas de água por transpiração. E aí você não desidrata, né? É matemática simples. Se você perde mais água do que você ganha, você desidrata. Se você ganha mais água do que você perde, você não desidrata. Se você consegue transportar água rapidamente lá para cima, mais rápido do que você evapora, você não vai desidratar. E é por isso que os vasos condutores de seiva, eles acabam sendo importantes pra caramba. Eles acabam sendo bacanas pra caramba. Vasos exatamente para poder transportar
rapidamente a água, e nessa brincadeira de transportar rapidamente água, compensar as perdas por evaporação. Ou seja, perde na evaporação, transporta água e compensa as perdas. Né? Vasos condutores de seiva foram cruciais em relação à determinação, né, da capacidade de sobreviver em ambiente terrestre. Né? Transportar rapidamente a água, repor as perdas no processo lá de evaporação. Mas, gente, para você compensar o risco de desidratação, eu diria que tem duas coisas. É você compensar o que você perdeu e você evitar perder. Então, uma coisa é você compensar o que você perdeu, outra coisa é você não perder. Daí, que tal você desenvolver estruturas impermeabilizantes, onde essas estruturas impermeabilizantes, elas vão evitar que você perca muita água. Quem são essas estruturas impermeabilizantes? Estruturas impermeabilizantes incluem, por exemplo, cutícula. Cutícula, gente, ela é encontrada em folhas, ela é encontrada em caules jovens e ela é uma estrutura que vai exatamente evitar a desidratação. Você tem, por exemplo, suber. Suber, ele é encontrado em caules velhos com exatamente o mesmo objetivo: evitar desidratação, evitar perdas de água na evaporação. Tudo isso, gente, compensa o risco de desidratação. Você repõe a água que você perdeu e diminui o máximo possível a perda de água, graças à cutícula, graças ao suber. Quando você está no ambiente terrestre, você tem agora outro problema, né? Variações térmicas, né? Então você tem que aprender a lidar com essas variações térmicas. Especialmente no caso do calor, né? Porque quando você está com muito calor, está muito quente, sua tendência é evaporar água e desidratar. Daí, por exemplo, como é que a gente lá, né, na espécie humana, lida com o calor? Um dos truques é através de suar, né? Então, quando está, por exemplo, quente demais, né, o risco, por exemplo, de desnaturar enzimas, de desnaturar proteínas, você sua para eliminar calor. Um outro nome para a gente suar, sudorese, transpiração. E plantas também transpiram, com um detalhe que a nossa transpiração, sudorese, é líquida e a transpiração das plantas é na forma de vapor. Com um detalhe que nossa transpiração, sudorese, se dá através de glândulas sudoríparas. Transpiração das plantas, moçada, se dá através de estruturas chamadas de estômatos, onde, fofinhos, os estômatos, exatamente para poder promover transpiração na planta. Vou logo adiantando a ideia importantíssima: transpiração, perdas de água na forma de vapor. Nossa transpiração, nossa sudorese é líquida, na planta transpiração é na forma de vapor. E por que você sua? Para eliminar calor. Por que a planta transpira? Com o mesmo objetivo: eliminar calor, regulação térmica. Olha que os estômatos foram, gente, uma adaptação no sentido de você conseguir lidar com aquela variação térmica que agora você tem no ambiente terrestre. Então, o estômago elimina calor quando está muito quente, para poder exatamente evitar que desnature proteínas, enzimas, e aí vai. Outro problema que nós temos no ambiente terrestre é que agora você não tem aquele empuxo para te sustentar. Então, você vai precisar de estruturas de sustentação. Estruturas, moçada, que vão sustentar o seu corpo fora d'água. Detalhe, essas estruturas de sustentação, né, para poder sustentar o seu corpo, garantem que você fique em pé o mais alto possível. Lembrando mais uma vez que para a planta, quanto maior, melhor. Quanto maior, mais ela vai ficar perto do sol, mais luz ela recebe, para poder, nesse caso lá, realizar fotossíntese. Quando você fala em estruturas de sustentação, você tem alguns tecidos de sustentação em relação à planta. Colênquima, esclerênquima. Claro que a gente vai falar para vocês com mais carinho sobre isso depois, mas vou logo adiantando que o próprio xilema ou lênio, né, que tem um papel de conduzir seiva bruta, como eu descrevi lá anteriormente, ele também vai ter um papel danado de sustentação. Xilema ou lênio aqui na parada
então ele também ajuda a sustentar, ajuda lá a planta a aguentar o próprio peso do corpo dela fora d'água. Dentro d'água o empuxo te sustenta, fora d'água não tem tanto empuxo, você vai precisar, nesse caso, de estrutura de sustentação. Além de tudo isso, você vai precisar de estruturas reprodutoras independentes da água. Estruturas reprodutoras independentes da água. Porque, moçada, quando você está dentro d'água, é muito fácil reproduzir. Tu tem um gameta masculino flagelado, joga o gameta masculino na água e o gameta masculino nada até o gameta feminino. Mas agora que você está no ambiente terrestre, tem alguns ambientes terrestres que até que são úmidos, né? Que tem época que chove, forma aquela pocinha de água para o gameta masculino nadar até o gameta feminino. Entretanto, gente, em regiões secas, onde você tem, por exemplo, pouca chuva, onde você tem, por exemplo, lá que não acumula água, fica difícil para quem se reproduz com gametas masculinos flagelados que precisam de água para reprodução. O que quer dizer? Que se você quiser ficar completamente adaptado ao ambiente terrestre, completamente independente do meio líquido, é bom que você tenha estruturas reprodutoras independentes da água para você se reproduzir. É o caso, por exemplo, do pólen, onde o pólen ele vai carregar um gameta masculino que não é flagelado. O pólen, moçada, pode ser carregado, por exemplo, através de vento, insetos, aves e etc., para tornar a sua reprodução independente da água. Ou seja, outro fator crucial em relação à sobrevivência ao ambiente terrestre. Daí, fofinhos, a planta ideal é a planta, gente, que tenha toda essa esculhambação que eu descrevi com vocês. Uma planta bem adaptada, completamente bem adaptada ao ambiente terrestre. Vamos repetir. Rizóides ou raízes para poder absorver água e compensar a escassez de água do ambiente terrestre e para poder se fixar. Vasos condutores de seiva para poder transportar rapidamente a água, compensar as perdas na evaporação. Estruturas impermeabilizantes, cutícula, suber, para evitar que você perca água na evaporação. Tudo isso para compensar o risco de você desidratar. Estômatos, para transpiração, promover regulação térmica, que compensa a variação térmica mais violenta dos ambientes terrestres. Estruturas de sustentação, como colênquima, esclerênquima, o próprio xilema ou lenho, para compensar a falta de empuxo fora d'água e te ajudar a sustentar. E, além de tudo isso, estruturas reprodutoras independentes da água. Principalmente o pólen, com o gameta masculino não flagelado, carregado por vento e inseto ave, mas também tubo polínico, né, estruturas como estróbilos, flores e etc. e tal. Nem todas as plantas têm tudo isso, claro. Apenas algumas plantas têm toda essa história que eu descrevi. De modo que a gente vai então começar a analisar como é que as plantas vão evoluindo para aos pouquinhos irem adquirindo cada uma dessas características que a gente está descrevendo. Lembrando que todas essas características vão sendo adquiridas pela planta aos pouquinhos, através de fenômenos de mutação, e a seleção natural vai favorecendo as estruturas que permitem lá que a planta sobreviva de maneira mais eficiente.